Nós vamos falar de um assunto super importante com uma mastologista, câncer de mama. Se liga. Doutora Poliana, assunto importantíssimo. Lembrando que o câncer de mama é o primeiro lugar em causa de morte feminina. E isso é um alerta que todo ano vocês fazem, né? Vocês mastologistas, e a coisa... O que acontece? Há uma negligência, a população é muito grande, não tem acesso ao tratamento. Mônica, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Obrigada. Então, o câncer de mama, ele é preocupante, né? Os números só crescem. Não é só no Brasil não, sabe, Mônica? É em todo o mundo. Parece que essa mudança de estilo de vida da mulher propiciou, né, cada vez mais a frequência do câncer de mama. E o próprio envelhecimento da população. Porque, assim, o primeiro fator de risco para o câncer de mama é ser mulher. Porque ele também pode acometer homens. Sim, então, mas de uma proporção bem menor. Isso, então em cada 100 cânceres diagnosticados, 100 cânceres de mama diagnosticados, um acontece no homem, 99 na mulher. Então o primeiro fator de risco é ser mulher. E o segundo fator de risco é a idade. Então com o envelhecimento nós vamos aumentando o nosso risco de desenvolver. Como a expectativa de vida aumentou no mundo todo, então é esperado que aumente o número de câncer de mama. E esse agravamento com a idade é a partir de 60, 50 e tem uma hora que para ou vai piorando a cada vez mais? Não, é o contrário. Então assim, a idade, né? Então a mulher pode desenvolver câncer de mama a qualquer idade. Então às vezes é bem raro. Mas nós temos cânceres de mama abaixo dos 30 anos. Sim. Então, com o passar da idade, então o grupo etário de risco é dos 40 anos até os 75 anos, assim, onde a incidência é maior. Depois dos 75 anos, a gente já, né, assim, o rastreamento ele já é feito de uma forma específica, de acordo com a expectativa de vida da mulher. Então, os cânceres que tendem a ocorrer numa idade mais avançada tendem, não é regra isso, mas tendem a ser menos agressivos. Entendi. Então aqueles cânceres assim, em mulheres jovens, eles tendem a ser um pouco mais agressivos. Não é regra, nós temos idosas também com cânceres agressivos. Sinais. Não é regra. Sim, os sinais. Então, ele pode se apresentar de várias formas. Então, nós podemos ter nódulos, né, palpáveis, caroços mesmo, na mama ou na axila, mudança da forma da pele, então às vezes fica a pele que a gente chama em casca de laranja, como se a pele tivesse demasiado inchada. Sim. Alguma vermelhidão na pele, as retrações, que são aquelas entradas, forma como se fosse uma vírgula. Sim. Na mama. Alteração do mamilo, às vezes o mamilo ele retrai, entra, né? Saída de secreção pelo mamilo, então às vezes aquela secreção colorida, ela até não nos assusta, não é fator de preocupação, mas aquela secreção tipo água, que a gente chama água de rocha, ou com sangue, então são sinais de alerta. É aquela secreção espontânea, sem apertar que suja o sutiã, que suja a camisola, então são sinais importantes. Nesses sinais, o câncer já está num desenvolvimento considerável ou pode acontecer ainda inicialmente? Às vezes a gente consegue palpar alguns nódulos acima assim, de 1 centímetro. Então 1 centímetro, 1,5 centímetros, às vezes a gente consegue sentir. O ideal não é que a gente veja os sinais. Claro. O ideal é a gente fazer um rastreamento adequado para a gente diagnosticar esse tumor em uma fase bem inicial. Porque as máquinas hoje são impressionantes, né? O tamanho que aumenta. Isso, a tecnologia melhorou muito, né? Então, nós temos vários recursos hoje
que a gente tem a mamografia, que é um exame muito simples, é um raio-x da mama, mas é capaz de diagnosticar e capaz de diminuir a mortalidade. Porque quando eu falo na importância do rastreamento de um câncer, eu estou falando que com aquele rastreamento, com aquele exame feito de forma sistemática, eu consigo diminuir o risco daquela mulher morrer daquele câncer. Então a mamografia, ela reduz em 30% a chance da mulher morrer de câncer. Ou seja, se descobrir precocemente, há condição até de fazer um tratamento, não precisa nem chegar a uma cirurgia, uma quimioterapia. Isso, cirurgia na maioria das vezes a gente vai precisar fazer. Até por precaução, né, para poder evitar que aumente. Isso, a cirurgia ainda é consagrada como um método que a gente usa para o tratamento do câncer de mama para quase todas as pacientes diagnosticadas. Só casos avançados, metastáticos, né, onde já não está só na mama o câncer, que a gente às vezes deixa de fazer a cirurgia. Mas na maioria das vezes a gente opera sim a paciente. O diagnóstico precoce, ele vai, então, impactar no tratamento. Então, se eu tenho um câncer diagnosticado bem precocemente, talvez eu não vá precisar de quimioterapia. Entendi. Talvez eu não vá precisar de radioterapia. Entendi. Ou talvez eu vou fazer uma cirurgia conservadora, não vou precisar tirar toda a mama da paciente. Então, o rastreamento, ele não evita de ter o câncer, mas ele diagnostica em uma fase que eu consigo dar um conforto melhor para aquela mulher. Tudo que for descoberto antes, né, ameniza a dor depois, todo um processo. E amenizamos a dor, a mutilação, custos também, né, que isso é muito importante quando a gente fala de saúde pública, isso é muito importante. E a chance de cura, né? E a chance de cura. Tirando a hereditariedade, existem fatores de risco? Existem, inclusive é super importante isso que você falou. A hereditariedade, embora as pacientes elas muitas vezes ficam tranquilas, eu não tenho nenhum familiar com câncer de mama, então tudo bem. Não é assim. Em 90% dos casos de câncer de mama, a mulher não tem uma herança da família, daquele gene alterado, não tem. Então 90% dos cânceres de mama são esporádicos, são mutações que acontecem. A célula ficou doida lá. A célula mutou, começou a crescer. E o que pode gerar essa mutação, né, esporádica? Então, hoje a gente sabe que está muito relacionado ao estilo de vida. Então, a obesidade, o sedentarismo são fatores consagrados que aumentam o risco do câncer de mama. E aí vem os outros, então o excesso de consumo de bebidas alcoólicas, né, essa questão ligada ao hormônio, então assim, se a mulher menstruou muito cedo, antes dos 12 anos de idade, ou se ela parou de menstruar, entrou na menopausa depois dos 55 anos, então ela foi exposta durante muito tempo ao hormônio feminino, então isso aumenta o risco. Então se ela tem um filho, o primeiro filho, depois dos 30 anos, é fator de risco, ou se ela não tem filhos. Então, o tabagismo também, ele aumenta o risco do câncer de mama. A reposição hormonal, né? Essa reposição hormonal eu não gosto de colocá-la assim como a vilã, porque na balança ela ajuda muito, ela tem um impacto muito positivo na saúde óssea, na saúde cardiovascular. Então, mas tem que saber qual hormônio usar, qual a dose usar. E acompanhar, exatamente. Essa de acompanhar é muito importante e, infelizmente, a gente não tem uma saúde pública que diagnostique o câncer hoje, mutirão, e tenha como fazer o tratamento. Então a gente tem um lado muito capenga desse, né? Muito. Sob esse ponto de vista. Quando nós estamos falando no momento de Covid, há alguma influência ou algo que a Covid acelere no câncer ou que agrave? Relação Covid e câncer de mama? Olha, ainda não tem trabalhos correlacionando o fato do vírus, né, ao câncer de mama, ao agravamento. Mas o tratamento continua mesmo com a Covid? Isso, exatamente. O que nós notamos foi uma queda no rastreamento, principalmente na rede pública. Então a mulher deixou de fazer, né, o recurso humano e também tecnológico foi voltado para a atenção ao Covid e nós deixamos de fazer o rastreamento. E até na rede privada, as mulheres às vezes com medo de ir ao consultório, né, de fazer os exames, deixaram de fazer esse rastreamento. Então o que a gente tem visto agora, as mulheres começando a voltar a fazer o rastreamento, é um diagnóstico em fases um pouco mais avançadas, principalmente na rede pública. E uma amiga
quando eu disse que vinha conversar com você, ela me perguntou, ela teve Covid, e a pergunta é se a Covid acelera, ela tem câncer de mama que está em tratamento, se a Covid acelera ou piora o estado dela com relação ao câncer. Não tem estudos nesse sentido, ainda não tem nenhum um estudo que mostre essa relação do vírus com a piora do câncer. Não temos estudos, a gente não pode fazer essa correlação. Que alertas você podia fazer para quem está nos assistindo no sentido de preocupar mesmo, de falar, olha, nós não estamos brincando, porque eu já vi coisas assim, eu não quero mostrar para ninguém, mas olha como é que está meu seio, rachado, sangrando, mas ela nunca tinha dito, quer dizer, eu constatei que há um preconceito, um medo, uma vergonha. Eu tenho vergonha de dizer para o meu marido, eu tenho vergonha de dizer para o meu pastor, ela me disse claramente isso, ou o padre, não sei. Eu queria ser um alerta nesse sentido do grau de risco e de seriedade do assunto que nós estamos tratando. Isso é muito interessante, né? Que embora nós estejamos tão avançados, né, em tantas áreas, ainda existe esse medo da mulher de fazer um diagnóstico. Porque a mama, eu falo que a mama é muito multifuncional, né? É um órgão ligado à feminilidade, à maternidade, à pureza, à sexualidade. Isso. Então é um órgão que mexe muito com a mulher. O medo da perda da mama, ele envolve várias questões, muitas questões psicológicas. Então, às vezes, a mulher até nega aquele sintoma, ela tem medo, essa que eu conheci. Ela tem medo de mostrar, ela tem medo de ter um diagnóstico. Mas o recado que eu quero deixar é que não tenhamos medo, porque uma hora nós vamos ter que enfrentar. Então é melhor enfrentar essa batalha no início, porque no início eu tenho armas melhores, né? Eu consigo dar a essa mulher um conforto melhor com relação ao tratamento, e quando descoberto em fases iniciais, nós temos mais de 90% de chance de cura. Então vai ser só um obstáculo no caminho, não vai ser uma interrupção. Perfeito. Tá aí um recado importantíssimo e você pode guardar o nome dela, Poliana Dornelas. Eu agradeço demais sua presença e todas essas informações que podem parecer as mesmas, mas às vezes é um clique que faltava para a gente se cuidar. Obrigada. Mônica, eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer mesmo estar aqui com você. Obrigada, foi meu.